Bom dia, galerinha, como estão? Hoje, na aula da Brinquedoteca, eu vou ler para vocês um livro que se chama Pinóquio. Ele é um livro que está escrito em inglês e português, uma adaptação da Ariana Candel e as ilustrações do Daniel Ovart, da Ciranda Cultural. Eu vou ler a parte em português, ok? Pinóquio. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto, que vivia em uma pequena cidade italiana. Gepeto fez um boneco de madeira e o chamou de Pinóquio. Quando terminou, ficou muito espantado ao ver que Pinóquio era capaz de falar e de correr. Pinóquio era um garoto esperto e, um certo dia, fugiu de casa e passou horas andando pelas ruas. Quando voltou para casa, não encontrou ninguém, só um grilo que lhe disse: "Você devia se comportar direito e ir à escola, senão você vai se transformar em um burro." Gepeto o fez prometer que seria um garoto bom e responsável, e apesar de ser um inverno muito frio, resolveu vender o seu único casaco para comprar os livros que Pinóquio tinha que levar para a escola. A caminho da escola, Pinóquio viu um teatro de marionetes e, em vez de continuar o seu caminho para a escola, como tinha prometido, vendeu os livros para comprar um bilhete para o espetáculo. Quando os marionetes e o dono do teatro viram que Pinóquio também era uma marionete, receberam-lhe muito bem e lhes deram 5 moedas de ouro. Ao voltar para casa, Pinóquio encontrou um gato e uma raposa. E ao mostrar-lhes as moedas, nem o gato nem a raposa tinham boas intenções. E depois de se despedirem, disfarçaram-se e lhes roubaram as moedas. Pinóquio ficou muito triste. Agora não tinha nem os livros e nem as moedas. No caminho, encontrou a fada amarela. "Pinóquio, por que você não está na escola?" perguntou a fada. Em vez de dizer a verdade, Pinóquio inventou uma história e, antes de acabar de contá-la, seu nariz começou a crescer até ficar do tamanho de um cabo de vassoura. Quanto mais você mentir, mais o seu nariz vai crescer. As mentiras são sempre descobertas, disse-lhe a fada. "Perdoe-me, fada. Prometo que não vou mais contar mentiras", respondeu Pinóquio arrependido, e contou a verdade. Ao ver que ele estava arrependido, a fada chamou um pica-pau para deixar o seu nariz do tamanho normal. Pinóquio ainda não tinha chegado em casa quando passou por ele um carro puxado por um burro e cheio de crianças que não paravam de rir. Disseram-lhe que iam para o país dos brinquedos, onde não tinham que trabalhar nem ir para a escola, porque só iam brincar o tempo todo. Pinóquio logo se esqueceu de sua promessa e foi com eles. No país dos brinquedos, divertiu-se muito e brincou o tempo todo. Mas certa manhã, quando se viu no espelho, descobriu que tinha crescido orelhas e um rabo de burro. Quando o dono do país dos brinquedos viu que ele tinha se transformado em um burro, vendeu-o a um circo e foi à procura de mais crianças para transformar em burros. Assim, por descuidar de suas responsabilidades, Pinóquio transformou-se num burro de circo. Um dia, durante a apresentação, quebrou uma pata, e como já não tinha mais serventia para participar do espetáculo, o dono do circo jogou-o no mar. Quando chegou ao fundo, os peixes comeram-lhe a pele como se fosse um disfarce, e o verdadeiro Pinóquio reapareceu. Pinóquio, muito contente por ser outra vez uma marionete, agradeceu aos peixes. Mas quem tinha mandado os peixes comerem a pele de burro tinha sido a fada amarela. Ela estava tomando conta dele de longe. Desta vez, com tudo o que lhe tinha acontecido, Pinóquio começou a aprender a lição, mas estava no meio do mar e não tinha para onde ir. Ele estava nadando e fazendo novos planos quando foi engolido por uma baleia enorme. "Socorro, socorro!" gritava Pinóquio, muito assustado, mas ninguém lhe respondia. Por fim, na escuridão, viu ao longe uma luzinha e começou a nadar naquela direção com todas as suas forças.
Vocês podem adivinhar com quem Pinóquio se encontrou? Com o pai dele, Gepeto. Eles ficaram muito felizes por se reencontrarem. Depois de um grande abraço, Gepeto contou que quando viu que ele não estava em casa, resolveu procurá-lo na terra e no mar, até que a baleia o engoliu. Não se preocupe, pai, vamos sair dessa, você vai ver. Pinóquio o animou, mas Gepeto já era velho e estava cansado. Há muitos dias ele estava fora de casa e as forças começaram a abandoná-lo. Então Pinóquio aproveitou que a baleia dormia de boca aberta, levou o pai nos ombros e assim conseguiu sair de lá. Depois de terem escapado, Pinóquio nadou horas e horas até que, já quase sem forças, alcançou a costa. Quando chegaram em casa, Pinóquio só se preocupou em tomar conta do pai, que estava muito fraco. Não o deixou sozinho nem por um instante e esteve sempre atento às suas necessidades, até ele finalmente se recuperar. Certo dia, a fada amarela tornou a aparecer. Pinóquio, disse-lhe ela, você foi muito corajoso e muito responsável e merece ser transformado em um garoto de carne e osso. E com a sua varinha mágica transformou o boneco de madeira em um garoto de verdade. Uau, que mágica! Comentou Pinóquio, muito contente. Feliz da vida, Gepeto pegou-lhe no colo e explicou que não tinha sido mágica, mas também muita sinceridade, generosidade e bom comportamento, e que por isso o mérito era todo de Pinóquio. Gente, vocês gostaram da história? Essa história do Pinóquio. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa de sal, que é para fazer bonecos como Pinóquio. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado.